E a gente abre a edição de hoje trazendo um alerta para você, citricultor. Vamos falar sobre a podridão parda, uma doença que afeta os citros e pode causar muito prejuízo na lavoura. Manchas, frutos caídos no pomar, perda de produtividade. Esses efeitos são causados pela podridão parda, uma doença que afeta a citricultura. A podridão parda é uma doença que afeta os frutos de diferentes variedades de citros e é causada por um micro-organismo, a gente classifica como homiceto, Phytophthora, diferentes espécies desse homiceto. Já foi classificado como fungo, hoje não é fungo mais, é um homiceto, até porque tem algumas diferenças em relação aos fungos, como podemos citar os esporos, que são móveis, chamados de zoósporos. Então, é uma doença que, nesse caso, afeta os frutos, que dá o nome de podridão parda, porque ela apresenta uma podridão de coloração parda, marrom, e também esse homiceto, né, ele pode infectar também raízes, troncos e causar outros tipos de sintomas, como é o caso da famosa gomose dos citros. Segundo o pesquisador, apesar da doença afetar todas as variedades de citros, existem algumas espécies que são mais afetadas por esse problema. A podridão parda ela vai afetar mais variedades de limão e também laranjas de maturação precoce. Por que isso acontece? Porque geralmente nessa época do ano em que as variedades estão mais suscetíveis, as variedades que têm os frutos maduros nessa época vão ter mais problema de podridão parda. E os limões são muito suscetíveis e também as laranjas precoces, como a Hamere, a Bahia, a Baiania. Então as atenções nesse momento são mais para essas variedades que já estão com frutos maduros. Segundo a Fundecitrus, para que a podridão parda se manifeste, é necessário ter condições climáticas favoráveis para a propagação do fungo causador da doença. A época de maior incidência é o período de chuvas e o início da maturação dos frutos. Então é uma doença que vai ocorrer nessa fase porque, geralmente, é o período final que a gente chama das chuvas. E é o período em que os produtores estão encerrando o manejo de outras doenças. Então não são aplicados mais produtos para controlar outras doenças, aí os frutos ficam desprotegidos. Com esses respingos de água contendo partículas de solo e também os esporos, eles vão encontrar os frutos principalmente da parte mais baixa da planta, que a gente chama da saia da planta, e ali geralmente vão ser observados esses sintomas de podridão parda. Ainda de acordo com o pesquisador, é necessário que o produtor tome alguns cuidados para evitar que o fungo chegue aos frutos. Então é importante mencionar que o solo ele tem que estar conservado para que não seja disseminado em alta quantidade esse respingo de água contendo os esporos ou os propagos junto com o solo. Então é bom ter esse solo protegido, não ter erosão do solo, fazer um manejo adequado desse solo, não ter um plantio muito baixo que favoreça ali, a infecção de outras partes da planta também. Mas em relação à podridão parda, é importante que seja impedido que esses esporos saiam do solo e atinjam esses frutos, principalmente da saia da planta. Então, fazendo esse tratamento de proteção ali do solo, ou não permitir que o patógeno colonize e aumente sua população no solo, tudo isso vai ser importante. Então, uma boa cobertura desse solo, dá para se fazer um manejo ali, cortando o mato da entrelinha, direcionando para proteger esse solo, mas um dos controles que são feitos nessa época do ano, quando tem chuva, e os frutos estão desprotegidos, é buscar fazer a proteção desse fruto. A gente tem alguns produtos à base de cobre, tem também os fosfitos, que ajudam também na indução de resistência dessa planta. Então, dá para se fazer o manejo ali do solo para evitar que o fungo chegue até os frutos. E se a doença for detectada na área, a gente recomenda que seja feita essa proteção dos frutos para que não tenha mais infecção e para que os sintomas não aumentem na área.